Afinal, a Páscoa é realmente uma festa cristã? Ela é originariamente cristã? Ou ela é uma festa judaica, pagã? De onde vem a Páscoa? Qual é a sua origem? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Uma filosofia explica aquele jeito que vocês gostam, né? Falando de mitologia, falando de festas populares que a gente tem por aí. Bom, enfim, todo ano é a mesma coisa. Sempre me perguntam, Felício, qual é a origem da Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? E mais uma vez, a gente vem aqui responder uma dúvida de um inscrito aqui no canal, o Tadeu Schmidt. Não é o Tadeu Schmidt que vocês conhecem, bom, não, eu acho que não é. Me mandou essa pergunta lá no Instagram, querendo que eu falasse um pouco da mitologia envolta na Páscoa. Enfim, mandou lá no meu Instagram, vou até deixar aqui o link do meu Instagram. Se vocês quiserem, vocês podem mandar a pergunta lá ou então na caixa de comentários aqui do vídeo também. Mas vamos lá, vamos explicar o que é a Páscoa então. Bom, a Páscoa, gente, é claro que vocês já conhecem, a Páscoa não é uma... Todo mundo já sabe que a Páscoa é, de fato, uma festa cristã, tradicionalmente comemorada por cristãos, mas ela originariamente não é cristã. Isso é fato. A Páscoa, a própria palavra Páscoa, a palavra, etimologicamente falando, vem de uma palavra hebraica que se chama Pesach. E Pesach, em hebraico, significa passagem. Que passagem é essa, Felício? Essa passagem diz respeito à passagem, à libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Isso era muito comum para o povo judeu ter uma festa ali no início da primavera, comemorando essa libertação do povo hebreu, do povo judaico, da escravidão no Egito. Vale lembrar, você deve estar se perguntando, mas aqui não é primavera, a gente está no outono. Vale lembrar que no hemisfério norte a Páscoa se comemora na primavera. No hemisfério norte na primavera, aqui para nós brasileiros, no hemisfério sul, no outono. Mas lá então, todo o povo hebreu comemorava o Pesach, né, essa passagem, a libertação do povo hebreu, no início da primavera, exatamente aí na época da Páscoa. E o que acontece? Desculpa. Acontece que a crucificação de Cristo, ela acontece, historicamente falando, em uma data muito próxima do Pesach, dessa festa judaica. E aí tem-se, então, essa analogia, esse paralelo. E aí, então, o que acontece? As festas cristãs, elas não têm ali uma festividade, mas no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, a Igreja Católica, que aí já era a Igreja Oficial de Roma, institui a data, depois da primeira lua do equinócio de primavera, ali institui essa data, no início da primavera, como a data oficial de Páscoa da morte, do nascimento, da ressurreição de Cristo. Do renascimento, no caso. Professor, não estou entendendo. O que acontece, então, é o seguinte. Já havia a comemoração da Páscoa antes do cristianismo. Sobretudo ali para o povo hebreu, que comemorava o Pesach, a passagem, a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Há, então, uma adaptação do cristianismo pela Igreja Católica no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, da data. Eles adaptam, preparam ali a data, porque a gente não sabe. A verdade é essa, historicamente a gente não sabe qual foi o dia exato que Cristo foi morto e crucificado e morto, na verdade. E teoricamente, para aquela questão que ressuscitou. Então a igreja, no Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, estipula a data na primeira lua, eu sempre confundo aqui as luas, na primeira lua cheia, fiquei na dúvida se era lua cheia ou nova, tive que fazer uma colinha aqui. Na primeira lua cheia, após o equinócio de primavera, vai ser, então, a Páscoa cristã. Por isso que é uma data móvel. Por isso que a gente não tem assim, não é dia 25 de dezembro. Não, é sempre uma data móvel. Por que ela é móvel? Porque a Páscoa é comemorada de acordo com a Lua, com o equinócio de primavera. Por isso que ela sempre acontece aos domingos e tudo mais. É assim que foi fixada a data de Páscoa. Então, essa é a primeira explicação. Então, já te adianto para você. Originariamente, a Páscoa não é cristã. Não é cristã. Ela foi formalizada apenas em 325, adaptando a data de uma festa que era inicialmente, tradicionalmente, hebraica. Mas não é só do povo hebreu, dos judeus,
que a Páscoa tem ali seus elementos. Há também muito, eu sei que você às vezes já conhece um pouquinho da Páscoa, deve estar se perguntando, mas tem elementos pagãos? Tem muito de paganismo também na Páscoa. Por exemplo, nos povos germânicos, assim como nos povos celtas, há uma deusa, que é a deusa Ostara, que também era muito cultuada. É uma deusa ali muito ligada à criação. A criação. Por isso que a gente tem, por exemplo, os ovos, o coelho, a natureza. Isso vai ser adaptado. Então, à medida que o cristianismo vai avançando pela Europa, e vai tomando não só pela Europa, também no mundo árabe, ali com as cruzadas, outras culturas vão sendo adaptadas também pelo cristianismo. O próprio ovo de Páscoa não existia. Ele vai sendo adaptada dessas culturas pagãs, sobretudo que cultuavam a deusa germânica Ostara. Ostara. Tanto que a palavra, tanto em inglês quanto em alemão, de Páscoa, Easter, vem de Ostara, né? Vem de Ostara. A Páscoa vem de Ostara, não vem de Pesach, por exemplo, hebraico. Vem dessa deusa germânica. Então tem muito disso. O ovo não é uma representação inicialmente cristã, nem judaico, é pagão. O coelho também não é... Fala, o ovo significa fertilidade. Tá, mas o que tem a ver fertilidade com a morte e a ressurreição de Cristo? É a vida. Não força. Não força. Fertilidade é pagão. Né? O coelho é fertilidade, paganismo. Então, assim, não adianta forçar aqui o coreto para falar que isso é cristianismo, porque não é. Não é. São traços e elementos que foram apropriados ao longo da história. É que hoje a gente, obviamente, como o coelho ali. E tem uma coisa interessante na história dos ovos, lendo a história mitológica e da adaptação do cristianismo, um fato que é bem interessante é o seguinte: durante a quaresma católica, a quaresma cristã, da Idade Média, a quaresma era muito rígida. Então não era só o consumo de carne que era proibido. A gente, para quem é católico hoje em dia, tem o fato, muitas pessoas não comem carne vermelha nas sexta-feiras da quaresma. Quem é católico mais tradicional passa a quaresma inteira sem fazer consumo de carne vermelha. Mas durante a Idade Média, não só o consumo de carne era evitado, mas inclusive de ovos também. E aí o que se tinha? Você tinha muitos ovos guardados. Muitos ovos eram guardados. E aí chegava-se chegava-se na Páscoa, você tinha muitos ovos. Sobravam, porque ninguém comia, né? Não podia comer. E aí você tinha vários pratos típicos feitos com ovos, brincadeiras feitas com ovos, a própria brincadeira de quebrar um ovo no outro, o ovo de botar na colher e correr, enfim, pintar ovos. Isso se deu porque durante a quaresma as pessoas não consumiam ovos, porque era parte do jejum católico, do jejum cristão da quaresma. Então o ovo ele também se torna uma adaptação, embora tenha origem pagã da fertilidade, ele se torna ali uma parte da festividade de Páscoa, porque ele também não era consumido. Hoje em dia isso acaba se perdendo, várias pessoas consomem ovo normalmente durante a quaresma, só evitando realmente a carne vermelha, né, para quem é cristão católico, por exemplo. Mas, em linhas gerais, o que nós temos? O que nós temos é o seguinte: a Páscoa, ela tem, tradicionalmente, etimologicamente, a palavra Páscoa vem do hebraico, Pesach, que significa passagem, vem de uma festa tradicionalmente judaica, que é a festa da libertação do povo hebreu, da escravidão no Egito. Então, ela é adaptada pelo cristianismo e formalizada no Concílio de Nicéia, em 325 d.C., e ao longo da história ela vai adaptando elementos pagãos na sua festividade, como um coelho de Páscoa, como os ovos de Páscoa, né? Mais contemporaneamente, como a gente não tem tradicionalmente o costume de comer ovos, eu particularmente eu tenho bastante, mas ficou mais aprazível comer ovos de chocolate, enfim, estou mercadologicamente mais interessante, mas temos ainda isso, esses resquícios. Aqui na minha terra, por exemplo, no Espírito Santo, nós temos tradicionalmente, misturamos os ovos com peixe, que era um anagrama, né, também muito tradicional de comer peixe. Então, ovos com peixes, e aí faz a famosa torta capixaba, muito consumida na Semana Santa, né, aqui no Espírito Santo. Em outros lugares fazem outros tipos de prato, bacalhoada no Rio de Janeiro. Enfim, outros elementos da cultura vão sendo assimilados. Então, a festa de Páscoa não é originariamente cristã,
ela se adapta e ao longo da história vai pegando elementos pagãos e da cultura popular também. É isso, espero que você tenha gostado dessa explicação e se gosta de filosofia, mitologia, um pouco de história e cultura popular e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, porque toda semana a gente tem aqui, ó, vários vídeos como esse para você, gratuitos, sempre às quintas, terças e às vezes aos domingos, às vezes vídeos extras, enfim, sinta-se em casa e à vontade. Eu sou Felipe Molinari, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, tchau, tchau, até a próxima.